Gente, eu vim aqui para gravar umas aulas, mas antes disso eu queria dar um recadinho para vocês. Amanhã, no final da tarde, às 18 horas, eu vou fazer uma live tirando algumas dúvidas de um vídeo que eu postei de história sobre doutrinas do século XIX, dando algumas dicas de filmes para eles elaborarem portfólio, tá? Dessa vez sem uma data ainda, mas para ir se concentrando nessa matéria. E também para tirar algumas dúvidas que alguns alunos têm demonstrado em relação ao ensino à distância, o EAD. Então eu vim falar algumas coisinhas para vocês aqui, e a partir disso, dessa chamada, se vocês já quiserem me mandar as principais dúvidas pra gente falar na live, e participar da live, que é muito importante. A última live que a gente fez, ela começou a pegar gás mesmo depois de 20, 30 minutos que eu já tava lá, com o pessoal mandando sugestão e a gente fazendo essa troca, tá? Que é o que importa. Mas vamos lá, algumas coisinhas que vocês podem estar com medo. Primeiro, a plataforma. A plataforma que vai ser usada pelos alunos da ETEC, e aqui esse vídeo é para os alunos da ETEC, é o Microsoft Teams, Teams de Teams, tá? Não de Teams, que são vocês. São vários teams formando um time. É uma plataforma, eu comecei a estudar, comecei a ver. Ela é intuitiva, eu achei ela fácil até o momento, tá? Eu não me aprofundei tanto. E vocês podem acessar direto no site, online, ou baixar para baixar e executar no computador, que foi o que eu fiz, porque eu gosto, assim, eu acho mais fácil de ter na hora que eu precisar. Mas os dois modos funcionam. Eu não testei ela no celular. Algumas pessoas falaram que é fácil de lidar, outras pessoas falaram que é um pouquinho pesado. Então eu quero um feedback de quem tá testando no celular. Meu celular não tá cabendo absolutamente mais nada, eu preciso dar uma limpada nele. Agora, falando do ensino à distância, eu vou falar pra vocês com experiência, porque eu fiz faculdade à distância. E depois de velha, o que é um plus pra vocês, porque a mente de vocês ainda tem muito espaço. A minha não. A minha era um HD bem cheinho já, tá? Então, o estudo EAD é mais ou menos assim. Depende muito de vocês, mas a gente tá sempre disponível para ajudar. Partindo desse princípio, vamos lá. Você vai ler mais, pesquisar mais. Lembra que a gente falou no começo do ano da necessidade do protagonismo do aluno, que esse ensino muito conteudista estava meio batido, novas perspectivas se apresentavam, que vocês hoje têm o mundo na palma das mãos? Tá aí. Esse protagonismo é muito exigido no ensino à distância. E vocês vão tirar de letra, tá? Então é colocado, vamos supor que a gente estivesse lidando com esse tema que eu acabei de falar, pra gente usar de exemplo, doutrinas do século XIX. Eu colocaria para vocês um texto, como se fosse uma apostilazinha, um conteúdo a ser abordado, algum material extra para vocês lerem e trabalharem. O vídeo que eu gravei, ó, gente, tem mais nesse vídeo aqui, e não necessariamente que eu gravei, eu poderia, hoje mesmo eu passei uma atividade para os alunos do Fundamental sobre individualismo, e passei um videozinho chamado A Ilha, uma animação muito legal para dar suporte para eles, né? Então eu posso passar uma animação, um filme, uma entrevista. Dado tudo isso de conteúdo para de suporte para aquele conteúdo, aí eu cobro atividade. Uma atividade dissertativa, uma atividade que inclua fórum. Então vamos supor, eu vou dar MB para uma atividade. Ó, se você fizer a parte dissertativa baseada no texto, baseada naquilo que a gente conversou, você ganha B. Mas se você, além disso, participar do fórum no prazo de uma semana, vou deixar o fórum aberto, vão ter discussões. Então ali você vai colocar suas opiniões sobre anarquismo, sobre comunismo, sobre socialismo, sobre positivismo, que são as doutrinas que eu passei. Você tem a chance de ganhar MB. Você parte de B e tem a chance de ganhar MB se participar do fórum. Isso é um exemplo, tá? Tudo vai ser acertado entre o professor. Mas e se eu tiver dúvida, professora? Nós vamos ter canais ali. Olha, eu já vi que o Teams, ele possibilita, nós fizemos até uma reunião, ele possibilita uma sala de áudio e vídeo pra gente se reunir. Tem um espaço para você mandar mensagem. E aí é muito importante no EAD disciplina, tá? Então, o que eu quero dizer com isso?
disciplina de estudo, de horário. Então, a professora vai estar à disposição para responder as mensagens, no meu caso, na terça-feira, das 10 para as 9 às 10h30, que é o horário que a gente tinha em aula. Tudo que vocês me perguntarem naquele período vai ser respondido meio que de imediato. Perguntou depois, eu posso responder só na outra terça-feira. E aí, se o prazo for de 15 dias para entregar, você vai ficar mais apertadinho, tá? Então, a disciplina, ela é essencial para você aprender via EAD. Eu acho que isso é o principal, é dizer, não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. Quantas vezes eu chego em sala de aula para passar um conteúdo e vocês falam, eu li em tal lugar sobre isso, eu vi um vídeo sobre isso. É isso, gente. É vocês buscarem conhecimento. Então, aquela coisa de estar na sala de aula, por osmose, escutando e aprendendo, ela não vai acontecer nesse período. A gente vai precisar dessa força de vontade, de correr atrás, de tirar dúvidas. Eu não vou ter como tirar. Vai ter como tirar dúvidas. Sabe quando eu dou aquela aula e eu falo assim, gente, não me interrompa, eu vou falar tudo que eu tenho para falar e no final vocês perguntam, para eu não me perder no meio? É basicamente isso. Vai ser tudo que eu tenho para falar, todo o material disponível. A partir daquilo vocês elaboram as perguntas de vocês. Tá? Então não vamos temer o desconhecido, porque a gente já tem o coronavírus desconhecido para temer, né? Não vamos temer o desconhecido, tendo a possibilidade de conhecer, vamos esperar primeiro a gente conhecer, tá? Prazos são importantes de serem cumpridos, porque senão a coisa não deslancha. A comunicação é importante, tá? Nós dois estamos trabalhando nisso como novidade. Então, de repente, professora, eu preciso de uma aula. Vamos abrir uma sala para conversar, porque esse conteúdo é um pouco mais complicado? Vamos abrir uma sala. Existindo a possibilidade, vamos sim. Professora, eu quero tirar as dúvidas, mas são muitas perguntas. De repente, tem algum outro mecanismo para eu mandar essas perguntas? Eu não sei se vai ter, mas na plataforma tem um que você manda tudo que você precisa escrever. E a gente recebe, responde, e de repente responder para o geral, que podem ser dúvidas dos outros, ou resposta em particular, a gente está desvendando isso aí. Então, a princípio, baixar o software, né, ou começar a fuçar ele pela internet, aguardem, não tem muita coisa que vocês podem fazer, a gente ainda não vai postar nada, nós vamos ter capacitação durante todo esse período de recesso, tá? Os times vão ser formados, eu ainda não sei dizer para você se é por matéria ou por classe, tá? Classe e matéria ou só por classe. Então vocês aguardem que tudo que eu tô sabendo de novidade eu venho passando para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês nesse período? Não deixem acumular quando começar, tá? Então é como uma aula normal. Teve 10, 15 atividades naquela semana, sei lá, você teve uma terça-feira, você tem 2 aulas de história, uma de espanhol e 2 de geografia. Todos esses professores passaram a atividade. Eles deram um prazo. Você vai ter que cumprir online, como você teria que cumprir no presencial. Isso não tem diferença. A única diferença é que nós vamos estar distantes, mas a disponibilidade do professor para responder as perguntas de vocês, às vezes, é até maior. Porque muitas vezes a gente está na correria, vocês perguntam as coisas no meio do corredor, porque acha que o professor é seu professor só, não vai dar aula em outra classe, né? E aqui a gente tem um momento para pensar, concentrar no que está perguntando e fazer, tá? Essa energia que vocês passam pra gente, ela vai fazer muita falta. Mas eu acho que vocês têm que pensar de forma assim, meu Deus, já pensou ter que cumprir 4 meses depois repondo? A gente não tem nem tempo hábil isso, estou falando de terceiro ano. Ou um ano perdido, já está sendo um ano perdido em diversos aspectos. Então, vamos concentrar no que é possível. O que é possível é isso. Dá para fazer? Dá para fazer, tá? Eu passei noites em claro, eu li muito. Quando eu falo para os alunos assim, eu li mais de 200 livros enquanto eu fazia EAD. Eu li mesmo. Era uma faculdade, uma graduação, uma área específica, uma área que já cobra muita leitura, que é a filosofia. Mas vocês vão ter que aprender a ter esse hábito de leitura, porque vocês vão levar isso para a vida acadêmica de vocês. Professora, e as aulas práticas que eram tão legais e tal? Gente, os professores estão se desdobrando para pensar em aulas práticas que vocês possam fazer, tá? Lista de exercícios. Mas eu vou fazer uma lista de exercícios sem uma consultoria? Se o professor dava para você uma lista de exercícios justamente para testar o seu conhecimento e só na outra aula ele corrigia, isso eu estou falando muito de exatas,
Ele vai lhe dar uma lista de exercícios para testar o seu conhecimento e, de repente, depois ele te dá uma aula ou faz uma conferência ou manda um vídeo para mostrar como aqueles exercícios eram feitos, né? E você vai ver os seus erros da mesma forma que você via em sala. Agora, se você era aquele que copiava o exercício do coleguinha e só esperava o resultado depois, você vai continuar sendo aquele que vai cobrar o exercício do coleguinha e não vai entender nada quando copiar depois, quando tiver o resultado depois. Isso não muda, tá? Vai mudar se a sua atitude mudar. E por último, como é que ficam os trabalhos em grupo? Então, na minha área, eu gosto muito de fazer trabalho em grupo porque eu gosto dessa troca de pensamentos, tá? Os fóruns funcionam justamente para isso, tá bom? Para vocês trocarem pensamentos, para vocês saberem um pouco mais. E, de repente, aquele aluno que não gosta de falar muito no fórum, ele vai se colocar mais vezes. Isso também é interessante, tá? Disso que eu falei, devem surgir muitas dúvidas. Muitas eu vou poder responder por experiência ou por saber dos comunicados que nos são passados, e muitas eu não vou conseguir responder porque nós vamos aprender junto, tá? Manda a sua pergunta, deixa aí nos comentários as suas principais dúvidas. Amanhã às 18 horas a gente se encontra numa live para falar sobre isso e sobre tantas outras coisas que forem pertinentes, tá bom? Fica bem, até mais.